E aí, pessoal, bem-vindo para mais trade, bem-vindo para mais essa aula. Desculpa os barulhos ao fundo. Vou explicar minha entrada aqui, ó. Essa região foi rompida, ele lateraliza, ou na verdade ele consolida, ele rompe o primeiro suporte, rompe o segundo, volta, começa a demonstrar fraqueza e parece querer lateralizar de novo, talvez para fazer um rompimento para continuar sua queda com topos e fundos descendentes. Mas é só uma suposição, né? É só o que parece. Agora eu vou te explicar uma coisa que ninguém te ensina. Por que dessa entrada? Reparem que eu fiquei aguardando o preenchimento da região e olha, apareceu esse candle chamado Spinning Top. Aqui tem um fundo que fica exatamente aos 50% do candle de força. Então, muita gente não te explica isso. Isso aqui são candles de força, candles de força, candles de força, candles de força. O que são candles de fraqueza? Candles de fraqueza, candles fracos, candles fracos, candles fracos, candles fracos. Então, o que significa esses candles assim? Que o mercado vai reverter ou que o movimento está perdendo força. O que acontece? Tem muita gente que diz assim, ó, te ensina assim. Ó, o preço está caindo. Ó, o preço está caindo. Formou um martelão lá no fundo, é compra. Compra, porque o preço está sendo empurrado pelos compradores. Na verdade, não é porque o preço está sendo empurrado pelos compradores. Na verdade, é que o preço está perdendo força. Candles que demonstram perder força. Doji. Spinning Top. E martelos. Ah, mas é para cima, para baixo, verde, amarelo, não importa a cor aqui. Esses são candles que demonstram perder força. Candles que demonstram continuidade no movimento. Candles de força. Tá? Candles que demonstram força no movimento. Isso são candles de continuidade. Tanto faz aqui, ó. Se tem em cima, embaixo, embaixo, em cima, você vê um corpo robusto. Você vê um corpo robusto. Um corpo com volume, com fluxo de negociação. É diferente. Então aqui, ó. Olha esse candle aqui, ó. Se o movimento está de alta, o movimento está de alta. E lá em cima eu vejo um spinning top. O que o spinning top me diz? Opa, esse movimento de alta tá fraco, tô fracassando, tô sem força. E aí ele tá chegando numa região de resistência. Poxa, o próximo candle que nasce ao lado dele, ele, mesmo demonstrando ser um candle mais forte, ele não fecha o gap. O que é fechar o gap? É fechar acima. Fechar acima do candle anterior. Ele não fecha. Ou seja, numa região de resistência, depois de um movimento longo, depois de romper, proximidade de um pullback de baixa. Existe um doji aqui que eu já falei sobre os inside bars. Demonstração de fraqueza do movimento. O que acontece? Virada do preço. Não sou eu que estou falando. São os gráficos que dizem isso. Olha aqui. Por que o preço reverteu? O preço reverteu porque ele está num fundo. E olha o que acontece no fundo. Show. Olha aqui. O preço está num fundo aqui. Se você for lá para trás, você vai ver alguma coisa no fundo. Né? Olha os candles que começam a formar aqui, ó. Um spinning top em
um martelo invertido, outro martelo, um doji, top, um martelo, aí o preço faz o quê? Explode, começa a demonstrar que não tem força. Então, ó, começa a reparar isso, na movimentação do preço. Mas quando que isso funciona? Quando há lateralização. Aqui, ó, houve o mercado que tem o canal estreito, depois o canal amplo, e aí forma-se então oportunidade de lateralização para topos e fundos. Assim funciona. Porque se você estiver no movimento de alta ou no movimento de baixa, você está no movimento de alta. O preço está subindo. Qual é a probabilidade de os topos serem rompidos? Não é assim? Movimento de alta, há rompimento nos topos anteriores. Então, qual é o momento? O momento das entradas é na hora do pullback. Então, se aqui no movimento de queda, de correção, nessa região, aparecer um spinning top, um doji, um martelo, lembrando que ele pode ser preenchido a sombra por mais um doji, tem que ficar esperto. Então, é demonstração de continuidade, porque a correção começa a perder força. E assim, o movimento de queda, tá? E assim no movimento de queda. Se os preços estão caindo, há o que? Rompimento dos fundos anteriores, não é assim? Rompimento. Agora chegou nesse momento dos fundos anteriores. Né? Rompeu o fundo, rompeu o fundo. Agora o movimento de correção de alta chegou aqui. Demonstrou um doji. Demonstrou um spinning top. Demonstrou um martelo. Com um contexto gráfico de resistência aqui, onde o preço está sendo jogado para baixo, meu irmão, o que você tem que fazer aqui? Continuidade no movimento, porque a correção está perdendo força. Agora, é claro, se essa correção chegar aqui com baita de um candle de força, pode estar acontecendo uma exaustão, só que são detalhes. Quando você lê em algum lugar, em algum livro que fala assim que 80% dos suportes e resistências não são rompidos, esses 80% não são rompidos quando há um movimento de alta ou de baixa, há perda da força e o mercado começa a lateralizar. Aí sim, aqui engloba a teoria dos 80% de não ser rompido. Agora, nesse movimento aqui de alta, o fundo pode não ser rompido, mas os topos, eles terão que ser rompidos para que o movimento continue. E ele só vai parar de ser rompido quando o gráfico tomar a posição de lateralização. Então, nos momentos de lateralização, é onde você vai achar aqui o spinning top, o enforcado, a estrela, o doji, tanto na parte superior como na parte inferior. As cores importam? Eu diria que no estágio que eu estou de leitura gráfica, eu procuro olhar sim. Eu olho, não vou mentir não, para determinadas situações, mas, a grosso modo, se você está num fundo e aparece um martelo, perdão, ele pode vir a preencher com spinning top essa sombra aqui antes de subir. E assim a mesma coisa se aconteceu um enforcado, aliás, uma estrela, né, na parte de cima. Agora, se for um enforcado, a parte superior é bem mais difícil isso acontecer. Então, lembrando que essa regra dos 80% é aplicável nessa lateralização para nós aqui de opções binárias.
te ensino errado, porque quando olham para você e falam assim, quando eles olham para você e falam assim, olha, martelo aqui no fundo do movimento, o mercado vai reverter e vai subir. Tá certo, tá certo. Só que eles colocam na sua cabeça que isso aqui é uma demonstração de força. E na verdade não é. É uma demonstração de fraqueza. É que a relação de fraqueza é colocada como uma força no movimento. Então o que que está demonstrando aqui? Que houve fraqueza na queda do movimento. Demonstração que há reversão do movimento. Então não há força do movimento de alta. A fraqueza do movimento de baixo. Ah, tá, mas quer demonstrar que o próximo movimento está revertendo com força. Tá, você pode entender assim, mas entenda. Isso é um candle que traz força. Isso é um candle que traz força. Isso traz força. Esses candles aqui trazem força. Esse candle aqui não. Esse candle aqui não. Esse não. Esse não. Esse não. Esse não. Esse não. Esse não. Olha aqui, ó. A consolidação foi feita com candles com fraqueza para a reversão do movimento. Então, chegou numa situação dessa aqui, vai haver reversão. Ou correção do preço. Tá bom? Espero ter ajudado vocês. Espero que vocês tenham compreendido e os vejo numa próxima aula. Até mais!